Olá, meus irmãos e minhas irmãs, aqui estamos nós para mais uma oportunidade de estudarmos junto o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós, da comunidade espírita, Caminheiros do Amor, aqui nos reunimos neste instante para esse momento de paz, de amor, de alegria para os nossos corações. Um momento que escolhemos estar juntos com o Mestre Jesus, junto com essa mensagem maravilhosa que foi trazida para nós, que a doutrina do Espírito, dos Espíritos nos alegra, com mais informações. Então vamos assim, nesse instante, pedindo a bênção do Mestre Jesus, da espiritualidade amiga, para que esses bons irmãos estejam conosco neste momento, iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que possamos captar todas essas ideias, todas essas mensagens que são trazidas para nós e que, ao captarmos, possamos fazer as nossas reflexões, trazendo para dentro de nós e colocando-as em prática, que é o mais importante, né? O conhecimento ele precisa vir seguido da prática. Assim, pedimos a esses mensageiros do bem que nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus, graças ao Mestre Jesus. E aqui estamos nós, terminando o capítulo 27. Hoje nós vamos falar sobre o modo de orar. É o item 22 e está lá na Instrução dos Espíritos. É aquela parte que tem todos os capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, onde os irmãos do plano espiritual vêm trazer a sua contribuição de uma forma bem mais clara sobre o conteúdo daquele capítulo. E esse nosso irmão, então, nos ajuda a entender o mecanismo da prática da prece. Então, como nós temos aqui trabalhado durante todo o nosso capítulo, então a gente reconhece que a prece é essa oportunidade belíssima de comunicação. Comunicação do filho com o pai, do Criador com a criatura. É um elo de ligação que se estabelece, através do qual energias são enviadas para todos nós, os filhos da criação. Energias que vêm restabelecer o nosso espírito, o nosso equilíbrio, o funcionamento do corpo físico, porque o espírito estando harmonizado e equilibrado, o corpo também estará. Então é esse momento belíssimo de união, onde o filho se coloca de forma simples, amorosa, respeitosa, humilde diante do Criador. Aqui falamos várias coisas, né? Que imagem nós fazemos de Deus, se a gente ainda traz dentro de nós aquele Deus que é um ser que castiga, que pune, cruel. Está mais do que na hora da gente mudar, porque temos com Jesus a mensagem de que temos um Deus que é Pai, que ama, que educa assim seus filhos e portanto é exigente, mas ele não pune, ele dá oportunidades. Então está mais do que na hora, porque são 2023 anos de Jesus, né, da mensagem do Evangelho junto conosco. E quando a gente faz a prece, é importante a gente perceber, né, já que estamos nos comunicando com Deus, como é que é essa nossa relação com Ele. Se é uma relação de um filho que sabe que está sendo educado, a gente se coloca numa posição de humildade, de simplicidade, de reconhecimento das oportunidades que o Pai nos dá, de reconhecimento da beleza da obra do Pai, o reconhecimento da necessidade da obediência, porque o Pai, o Criador, tem normas, tem leis que regem a sua criação.
e, portanto, nós filhos precisamos obedecê-la. Então, quando a gente se comunica na prece, entram todos esses pensamentos. Se eles não entrarem, de fato, nós não estaremos fazendo uma prece. É exatamente o conteúdo de todo esse capítulo e o que esse nosso irmão do plano espiritual veio trazer para nós. Um modo de orar. Como é que a gente trabalha essa questão da comunicação com Deus, né? É uma comunicação que ocorre só quando a gente precisa, quando dói, quando sofre, quando a gente quer um bem material, quando a gente quer abreviar um sofrimento, ou é uma comunicação que eu faço por prazer, não faço por dever. Porque alguém diz que tem que fazer a prece, né? Hora que melhora, a gente está sempre assim nas trocas, né? Eu faço isso para Deus me fazer aquilo. Não é assim que vai funcionar a questão da prece. A prece é o alimento da nossa fé. E fé, para ser exercida, ela precisa ser praticada todos os dias, em todos os momentos. Então, a oração ou a prece, ela é instrumento de comunicação diário de todos os momentos nosso com o Pai. A gente não precisa escolher uma hora para fazer a prece. Todas as horas são horas de fazer a prece. Bem verdade que esse nosso irmão, ele diz assim para a gente, olha, o primeiro ato que deveria acontecer quando nós acordamos, quando a gente abre os olhinhos de manhã, seria fazer uma prece, né? Coisa que muitos não lembram de fazer. Mas o importante seria fazê-la, não é? Uma prece no seguinte sentido, quando a gente reconhece Deus como Pai, como esse que nós falamos, né? O Pai que educa, o Pai que ama, o Pai que dá oportunidades, o Pai que está, né, aguardando pelo crescimento do filho, pelo amadurecimento do filho. Essa prece de manhã, ela vem com o seguinte conteúdo: Pai, obrigado pela noite de sono. Obrigado porque eu pude repousar o meu corpo físico. Obrigado, né, porque durante o meu corpo físico, o meu espírito pode ser levado para um amparo espiritual na pátria espiritual. Eu pude encontrar com os meus amigos espirituais, talvez às vezes com os meus familiares queridos, pude me abastecer de energias de amor, de carinho, para que agora eu acordasse e pudesse dar continuidade à minha caminhada. Então, Pai, obrigado tanto pela noite de sono, obrigado pela oportunidade do dia que desponta, oportunidades de eu aprender, oportunidades do trabalho que é santificante, porque onde há trabalho existe a mente sã. Obrigado, né, pela possibilidade do meu corpo físico estar em ordem. E aí nesse conteúdo dessa prece, além desses agradecimentos, a gente colocar para o Criador: olha, Senhor, então me abençoa, me protege, que os bons espíritos possam caminhar comigo, orientando meu pensamento, guiando os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, as minhas mãos e todo o meu ser, para que eu possa estar comprometido com a tua vontade. Que seja feita a tua vontade, não a minha. Não é assim que a gente faz lá no Pai Nosso? Então, essa prece da manhã, ela tem que ter esse conteúdo de agradecimento, de entrega, de pedido de proteção, para que a gente possa, então, ir fazendo as nossas coisinhas durante o nosso dia de forma santificada, de forma protegida, de forma abençoada por essa prece que iniciou. E é óbvio que a última coisa que a gente deveria fazer no nosso dia seria uma prece, a prece do encerramento das nossas tarefas, né? Senhor, olha, obrigado por este dia. Não consegui fazer, né? Porque às vezes a gente não consegue fazer tudo o que gostaria de fazer, ou então as oportunidades foram difíceis, né? Aconteceram coisas complicadas, né? Muitos irmãos
me causaram perturbação ou me trouxeram uma condição de prejuízo, mas Senhor, olha, tudo passa. Eu confio na tua bondade, eu confio na tua misericórdia. Perdão, Senhor, se por acaso eu tenha me comprometido no mal, prejudicando algum irmão. Porque tem isso, né? A gente fala que o outro prejudica a gente, mas muitas vezes a gente também prejudica o outro, né? Na hora do nervoso, na hora da pressa, nós atropelamos as outras pessoas, seja na palavra, às vezes até nos atos. E as pessoas também não gostam, né, de serem maltratadas, assim como a gente também não gosta. Então, sim, pedir o perdão pelas coisas difíceis que plantamos naquele dia. É legítimo, é a conversa do filho com o pai, uma conversa honesta. E isso precisa acontecer todos os dias. A gente, ao fazer, ao construir este hábito, porque são hábitos que a gente precisa construir. Nós temos hábitos felizes para cuidar do corpo físico. Aprendemos já, a ciência avançou e deixou para nós o recadinho. Se quer ter um corpo são, você precisa, né, seguir determinadas regrinhas. E para o nosso espírito, sim, também teremos que encaixar determinadas condições morais, condições do desenvolvimento espiritual. A prece é uma delas. Então, o hábito da prece, o hábito diário da prece traz luz. É a gente convidar Deus para participar da nossa vida, para que Ele esteja conosco. Porque tem isso, né? Tem muita gente que fala assim, eu faço a prece, mas Deus não me ouve. Todas as preces são ouvidas, mas primeiro, depende de qual é a comunicação que você tem com Deus. Você tem uma comunicação sempre de cobrança? Deus me dá isso, Deus me faz aquilo, Deus abrevia meu sofrimento, Deus não é o gênio da lâmpada, não é? Me faz isso, me dá aquilo. Deus não é o gênio da lâmpada. Muito menos Ele não se ocupa de atender pedidos materiais. Abreviar provas, deixar a gente rico, conquistar um namorado ou uma namorada bonita, e etc, etc, etc. Não é essa a ocupação do Criador do Universo, das suas leis e das suas forças, né? Então, talvez seja aí a questão da gente, muitas vezes, fazer uma prece equivocada e depois achar que Deus não está atendendo. Então, a nossa prece, ela precisa ter um conteúdo honesto. O que eu vou pedir para Deus, esse grande Criador de tudo que existe? Eu vou pedir a Ele que me ajude a desenvolver as minhas condições espirituais. Então, eu vou pedir a Ele que me ajude a ter mais paciência. Eu vou pedir a Ele que me ajude a encontrar onde está em mim a resignação, porque tudo isso está dentro de nós, da nossa capacidade. Essas faculdades espirituais, elas precisam ser apenas despertadas. E elas estão dentro da gente. E elas são despertadas quando a gente tem boa vontade. E quando a gente se põe a fazer uma prece, falar com Deus, existe essa conexão de energias. A gente recebe esse impacto de boas energias que nos ajudam a despertar essas faculdades. Paciência, resignação, tão importante, não é? Porque como nós falamos, se as provas aparecem na nossa frente, a dor e o sofrimento, de duas uma. Ou porque nós realmente temos necessidade delas para nos corrigir de coisas que fizemos errado, ou em outra vida ou nessa, ou porque a gente tem que aprender a fazer as coisas corretamente e aí precisa desenvolver capacidades, as capacidades espirituais e as capacidades da inteligência. Tudo tem um motivo nessa vida. Ou então é porque a gente está errando muito, né, mesmo nessa vida, não é nem por conta de vidas passadas, é por conta das falhas de decisão desta vida aqui. Então a gente precisa ficar atento.
E a prece, esse hábito da prece, ele vem nos ajudar a ficar mais atento mesmo, mais vigilantes conosco, não é com o outro não, porque o outro é problema do outro. O que o outro faz, deixa de fazer, é ele que vai responder diante das leis divinas e da consciência dele. O que é da nossa competência que a gente tem que ficar atento, porque nós é que vamos ter que dar conta do que fazemos ou deixamos de fazer para a nossa consciência e para as leis divinas. É onde pega, né? Aperta. Bom, então a prática da prece, ela vai nos ajudar a desenvolver essas faculdades. Então a fé, a resignação, a paciência, os valores morais, tudo isso a gente pede porque precisamos mesmo, principalmente no dia a dia. A gente precisa desses valores para poder enfrentar os desafios que chegam. Outra condição também da prece, né, como já vimos nos outros capítulos. Então fala Jesus, olha, para a gente fazer uma prece, a espiritualidade também fala, a gente não precisa de uma receita pronta, né? Ah, mas a prece tal tem poder. Não, gente, a prece que tem poder, a que tem amplidão, a sua energia ganha velocidade, é aquela que sai do coração. E aquela que sai do coração com palavras simples, honestas e humildes. É a conversa do filho com o pai. Ai, Senhor, olha, hoje eu não consegui vencer os meus vícios, né, os meus defeitos. Me ajuda, misericórdia, Senhor, que os bons amigos espirituais possam me sinalizar, né, a condição que eu preciso corrigir no meu dia a dia. Então, sim, a prece ela pode e deve ser feita, não só essa da manhã, do início da manhã, né, como falamos, e do encerramento do dia, mas a prece ela deve ser feita o tempo inteiro na nossa cabecinha, porque em que momento que a gente não precisa de Deus, né? A gente está sempre precisando de Deus, porque sempre a gente é deparado com situações que causam uma necessidade de respostas. E a gente já viu, né, pelo andar da carruagem, que é importante responder adequadamente, porque a lei da ação e reação está ali agindo no nosso calcanhar. Então, fazer preces, né, durante o nosso dia, vamos fazer a prece da manhã, depois saímos, vamos lá para o trabalho, na condução eu já faço uma prece pedindo a bênção do Pai para todos aqueles que estão ali na condução, indo trabalhar. Quando eu chego no meu local de trabalho, também vou fazer a prece por todos, para que todos nós possamos realizar um bom trabalho. Depois, e assim sucessivamente, saio para almoçar, passo ali na rua, não tem um tostãozinho às vezes para dar para o irmão que está pedindo um dinheirinho. Não podemos dar algo de material, mas vamos dar a nossa prece a Ele, a nossa vibração amorosa. Senhor, olha, no momento eu não posso ajudar esse irmão com bens materiais, mas eu posso ajudá-lo com a minha prece. Pronto? Ajudou mesmo. Porque a caridade é bênção. E a caridade, ela funciona dos dois lados. Ela funciona para quem está solicitando e aquele que vai receber também. Então, a conversa diária com o Pai que deve existir, sempre pedindo a Ele bênçãos para tudo que vamos fazendo. Senhor, vou começar meu trabalho, ilumina meu pensamento, que eu possa encontrar os caminhos certinho do que eu preciso fazer. Ilumina, Senhor, aquele meu irmão que tem inveja de mim, né? Que ele possa receber em dobro aquilo que ele está precisando. Sim, né? A gente vai pedindo por todos os que estão ao nosso lado. E isso é trabalho, porque a oração, a prece, ela precisa andar de mãos dadas com o trabalho. Não adianta só a gente fazer prece, orar e esperar que as coisas chovam no nosso colo. A gente tem que fazer a prece, mas também fazer a nossa parte. Juntar a energia da prece, o nosso bom trabalho.
Então, em tudo que a gente for fazer, acrescentar essa pitada de bom humor, de alegria, de carinho no que está fazendo, de atenção para fazer bem feito, em tudo, seja lá que trabalho for. A gente precisa colocar a mente dedicada naquela questão. Assim falam todos os amigos espirituais para a gente desenvolver a capacidade da concentração e fazer bem feito aquilo que a gente faz. São muitas as recomendações de Jesus. Ele fala, olha, você vai fazer uma prece com o coração pesado, com rancor, com mágoa, desejando o mal do seu irmão, com desejos de vingança, olha, não vai fluir a prece, né? Então vai lá, né? Vai pedir perdão ao seu irmão, vai conversar, vai tentar amenizar as coisas. Não dá, porque a situação é difícil. Então no teu coração desejo bem para esse irmão. Que ele possa estar bem onde ele está, que ele possa receber do Pai a bênção, a saúde, a alegria, tudo de que ele for digno, que ele receba. E aí sim, o coração fica livre, o coração perdoa, e aí a prece ganha em energia e velocidade. Então, assim, convido a todos a lerem o capítulo 27 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo todo é importante para nós, para que a gente aprenda a construir esse hábito, aprenda, né, como se comunicar com o Pai. Tem uma mensagem do Emmanuel, que eu vou encerrar a palestra de hoje, que fala o seguinte para a gente, que a prece é como uma luz que a gente acende numa sala escura. Então a luz se acendeu e a gente começa a visualizar tudo que está fora do lugar, a sujeira, a bagunça, mas a luz, ela não tem capacidade de arrumar essa sala, ela não tem capacidade de limpar essa sala. Ela traz a condição da gente enxergar, mas seremos nós a fazer. A prece é assim. A prece traz para nós a clareza de pensamento, traz para nós a clareza da realidade onde estamos, de quem somos, de quem são as pessoas que estão ao nosso lado, encarnados e desencarnados, porque somos espíritas. O compromisso que temos com eles. E aí, com a sabedoria da prece, é que vamos adotando escolhas diferentes, escolhas mais calmas, mais amorosas, mais equilibradas. Muitas vezes adotar a prece do silêncio, para não se agredir com a fala, não é verdade? Então, assim, irmãos, vamos buscando sempre o Mestre Jesus. Ele é nosso guia. Certamente é Ele a nos orientar, a nos dirigir. Então, vamos buscar Jesus, conhecer as suas mensagens, conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, dessa doutrina libertadora que dá esperança e alegria para os nossos corações. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.